o benefício do esporte para a cabeça é assim, eu acho às vezes até maior do que para o corpo. Eu acho sensacional. Às vezes eu tô com uma angústia, às vezes eu tô, né, ansiosa por alguma coisa. Eu treino, eu faço mal feito mesmo o treino, porque às vezes a cabeça não tá tão bem. Na hora que acaba, você fala, nossa. O sedentarismo sim é um fator de risco para dor articular. É o principal fator de risco para dor articular é o sedentarismo. Fazer atividade física, de maneira geral, é benéfico, de maneira geral. Eu não sei a lesão que você tem no joelho, eu não sei onde é a sua dor. Mas, em geral, o esporte, mesmo a corrida, fazem muito mais parte da solução do que do problema. O que você recomendaria de uma maneira geral, assim, né, pensando talvez preventivamente, para as pessoas que estão ficando mais velhas e começam, né, a enfrentar alguns tipos de dores? Olá pessoal, eu sou o Jairo Bauer e esse é o Conexão Viva Bem, o programa do UOL que vai tentar tirar todas as suas dúvidas sobre saúde, corpo e mente. Cada dia um tema diferente com convidados muito especiais. E hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual a apresentadora e triatleta Daniela Sicarelli. Oi, Dani! Tudo bem? E a gente recebe aqui o ortopedista Pedro Debier. Pedro, muito obrigado, né, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Jairo. Vai ser um prazer participar com vocês, com a Daniela aí. E aí, você de casa, a gente está reunido aqui, essa turma está reunida para falar de um assunto que é muito comum na vida de muita gente. Aquela dorzinha incômoda que aparece no joelho, no quadril, no ombro, e à medida que a gente vai ficando mais velho, essas dores ficam mais frequentes, mais comuns. Será que dá para prevenir? Será que dá para amenizar? E eu começo perguntando para a Daniela, você faz muito exercício, desde sempre, assim, né? E principalmente corrida, né? Que é um esporte de impacto, né? Você já sentiu, né, dores nas articulações, nas juntas? E o que você faz para prevenir ou para amenizar? Então, eu tô há 20 anos já praticando esportes de endurance, ou seja, há 20 anos a minha rotina, ela eu diria que ela é de um triatleta amador, mas assim, é diária. Então, todos os dias eu treino, há muitos anos. Fim de semana é onde eu faço os treinos longos. E assim, teve uma coisa muito interessante que eu até queria, né, pedir uma explicação para o doutor. Eu tinha muita dor na lombar, muita. E eu não sei o que aconteceu, assim. Aí, né, aparecem aquelas coisas, faz fortalecimento, RPG, alonga, aquece direitinho o corpo, desaquece, né? Tem aquelas dicas. Mas essas dores, eu aprendi a conviver com essas dores. Sim, né? Eu me certifiquei que não era uma lesão séria, que não era uma coisa, né, que precisava, né, uma coisa a nível cirúrgico, uma coisa assim, mas eu acabei me acostumando. Por exemplo, a coisa mais difícil que eu faço, tem as duas coisas mais difíceis do meu dia. Quando eu acordo, baixar na pia para lavar o rosto, a minha lombar, é aquela dor que você fala, nossa, e amarrar o cadarço do meu tênis. Veja só. Não é difícil correr, mas amarrar o cadarço do tênis, eu sinto uma grande dificuldade. Então, assim, eu aprendi a conviver com essa dor. Eu tenho, ela tá aí, assim como eu sei que eu tenho a lombar, eu sei que eu tenho a dor, e não é uma dor que eu falo, nossa, hoje eu estou descadeirada, não sei se é uma expressão muito antiga, mas eu aprendi a conviver com essas dores. É isso? A gente aprende a conviver? Bom, a gente aprende. Essa pandemia está mostrando que a gente aprende qualquer coisa, né? A conviver, a lidar com qualquer coisa. Dor na lombar, o novo, né? O novo modus operandi da vida. Então, a gente, graças a Deus, o ser humano é super adaptável. Muito legal essas histórias que a Daniela está trazendo para a gente. Pedro, quer começar respondendo as perguntas da Daniela? O que aconteceu que eu Com me certeza. acostumei? Eu achei o depoimento da Daniela é genial, assim, é espetacular, porque ela mostra exatamente o que o esporte pode proporcionar na vida da pessoa.
Então, o esporte, ele tem diversos benefícios, assim, todo mundo conhece os benefícios cardiovasculares, respiratórios da atividade física, né? Mas às vezes pouco se fala sobre o benefício do esporte no sentido de você conhecer melhor seu próprio corpo, né? Então, consciência corporal é uma coisa fundamental. Muito da Daniela ter falado que, eu me acostumei com essa dor, ela ganhou consciência corporal, ela aprendeu a fazer movimentos que não causam dor para ela e sabe exatamente os movimentos que ela vai fazer que são insubstituíveis, como abaixar na pia ou amarrar o cadarço, que vão provocar dor, mas ela está preparada para receber esse estímulo, né? Então, ela tratou, na medida que ela tratou a dor, o quanto foi possível, né? Identificou que não havia nenhuma lesão grave, não tinha um diagnóstico assim, de lesão relevante, a dor é um diagnóstico relevante, mas não tinha uma lesão importante, ok. E a partir daí ela aprendeu a conviver ou a manejar esse sintoma que não impacta praticamente na qualidade de vida dela, visto a quantidade de atividade esportiva que ela consegue. Oral é um dos maiores benefícios que o esporte pode trazer. Outro é aumentar mesmo o limiar de dor. Então, a dor que para certas pessoas é incapacitante, para quem faz atividade esportiva não é. A pessoa consegue realizar todas as atividades, não só esportivas, mas de vida diária também. Então, uma dor eventual, né, viver, sentir dor faz um pouco parte da vida, né? Pontualmente, todo mundo vai sentir eventualmente. O impacto que essa dor traz na sua rotina, no seu cotidiano e na sua vida, que é o que vai modificar ou não o modo de vida daquela pessoa. Quanto mais atividade física você faz, quanto mais esporte você faz, maior o seu limiar de dor também. Então, os pacientes esportivos, não apenas os atletas profissionais, mas os esportivos, quem gosta de fazer exercício, quem faz exercício há bastante tempo, mais uma vez cito o depoimento da Daniela aqui, eles têm de dor mais alta, então pequenas dores não desmotivam eles nem para fazer exercício, nem para trabalhar ou para exercícios de atividade de vida cotidiana mesmo, né? Além disso, um último ponto do depoimento da Daniela, só para não ficar falando aqui o tempo todo, a questão que a dor ela é um componente físico, mas ela tem um componente, aí você vai poder falar também, né, Jairo, um componente psicológico, né, que é aquela sensação da pessoa de que não vai melhorar, que não vai ficar bom, que não consegue fazer as coisas, é um dos fatores mais importantes para cronificar a dor. Então, realmente, a postura que a pessoa tem diante da lesão, ou diante da dor, ou diante da patologia que ela está enfrentando, é realmente determinante para aquela lesão melhorar ou não, e para aquela dor também melhorar ou não. Então, consegui pescar esses 3 pontos do depoimento da Dani, que são sensacionais, que é uma coisa que a gente vê bem no dia a dia ali, e diferenciar, né, o atleta, né, quem faz bastante esporte, consegue diferenciar daquela dor que ele já conhece de uma dor nova. Fala, essa aqui é lesão mesmo, não era para estar sentindo. Então, isso é uma coisa, um dado importante, né, que está dentro do conceito de consciência corporal. O atleta, o paciente esportivo, ele identifica um pouco mais fácil, um pouco mais rápido a dor da lesão e a dor um pouquinho de esporte. Legal. E isso que o Pedro trouxe pra gente, assim, tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana, né? E essa parte emocional é super importante também, né? A gente sabe que, por exemplo, pacientes depressivos podem ter muito mais dores, ou quem tem muitas dores crônicas tem um risco também maior de ter quadros depressivos. Como o lado emocional também colabora aí, né, para essas dores e a forma como a gente encara essas dores. Isso é super bem lembrado pelo Pedro. E aí eu queria pegar a carona nessa história, Dani, e te perguntar o seguinte, você falou da pandemia, né, são 5 meses, 6 meses praticamente que a gente está mais restrito e tal, né, eu não sei se você está em São Paulo ou não, ou em alguma outra cidade, e você tem uma rotina pesada de esporte todo dia, né? Assim, como que você conseguiu administrar isso, né? Nesse período com mais restrição de sair? E se essa eventual diminuição que você teve de ritmo fez com que você tivesse menos ou mais dor aí no teu corpo? Nas juntas. Nas juntas.
Na verdade, quando assim, eu sempre gostei muito de treinar outdoor. Então, assim, eu sempre gostei de correr pela cidade, correr nos parques, pedalar na estrada, na ciclovia. Então, quando começou a pandemia, quando começou, né, o nosso, que a gente pode chamar do nosso, né, cada cidade no seu nível, o lockdown, eu falei, nossa, eu vou ter que adaptar meus treinos indoor. Ok. Então, eu tenho a bicicleta né, eu faço triatlo. Então, eu corro, nado e pedalo. A natação ficou comprometida, né? Não tem, as piscinas estão fechadas ainda, de academias, de clubes, enfim, isso segue fechado. Eu já ouvi muitas pessoas reclamando, muitos triatletas falando, nossa, desde quando eu era pequeno eu não fiquei tanto tempo sem nadar. Sim, então acho que a natação foi um dos esportes que mais sofreu para se adaptar, né? A bicicleta, eu tenho um negócio que chama rolo, que você coloca a sua bicicleta dentro de casa e você pedala. E aí apareceram, né? Tem as corridas virtuais, os aplicativos que você baixa o treino, você compete com outras pessoas do mundo inteiro. Então, assim, deu para se adaptar bem. Correr, hoje em dia, né, foram liberados alguns parques, algumas academias. É estranho demais treinar com máscara, porque realmente a troca de oxigênio é muito, assim, atrapalha mesmo, mas é aquela coisa, às vezes você está correndo, você, né, dá aquela respirada assim e continua. Enfim, a gente se adapta a tudo. E uma coisa que eu tenho as minhas amigas, né, as pessoas próximas de mim, elas falam assim, você acha que todos os problemas a gente resolve com esporte? Eu falo, sim. Se alguém chega para mim e fala assim, tô sem dinheiro, eu falo, vai treinar. Como assim? Eu falo, porque você vai continuar sem dinheiro. Se tiver, né, assim, eu não posso falar, vai trabalhar, porque às vezes a pessoa não tem uma oportunidade, não tem um trabalho, não tem aonde ela conseguir, né, melhorar a renda dela. Obviamente, a primeira coisa, eu mandaria a pessoa trabalhar, fazer alguma coisa, né, pensar, enfim. Mas eu falo, vai treinar, porque quando você treina, você oxigena a sua mente, a sua cabeça, as suas ideias. Aquele problema que, de repente, ele acordou gigante, você vai dormir com ele um pouco menor. Ou seja, ou é como as dores também. Você se acostuma. Você não vai passar o dia inteiro falando, meu Deus, a minha lombar tá doendo, eu tô, né, a conta tá no vermelho. Você não vai passar o dia inteiro assim, então você se acostuma. E assim, vocês, né, acho que eu também posso falar isso, o benefício do esporte para a cabeça é assim, eu acho às vezes até maior do que para o corpo. Eu acho sensacional. Às vezes eu tô com uma angústia, às vezes eu tô, né, ansiosa por alguma coisa. Eu treino, eu faço mal feito mesmo o treino, que às vezes a cabeça não tá tão bem. A hora que acaba, você fala, nossa, que alegria, que orgulho de mim, que sensação boa. Enfim, então eu brinco, eu falo assim, tá com algum problema? Vai treinar. Vai caminhar, vai correr, né? Qual que é o seu esporte? Primeiro você tem que achar o esporte que te encanta, que adapte a você, né? O esporte que não, né, que te faça sentir dor, que se adapte. Um monte de gente fala, eu não consigo correr porque dói meu joelho. Eu não consigo... Enfim, você tem que achar o esporte que, né, você consegue adaptar as suas dores, e as dores você vai ter ao longo da vida. Eu sei porque eu tenho exemplos de pessoas que não fazem nenhum esporte e sentem dores. E tem pessoas que fazem esporte que também sentem. Então é o seguinte, se vai sentir dores, sendo esportista ou não, vá ser esportista. É o conselho que eu daria para o meu melhor amigo, para um filho meu. Ô Dani, e você está sentindo mais ou menos dores nesse período de isolamento, de pandemia, ou essas alterações, né, de volume, de ritmo de treino não interferiram nas tuas dores? Assim, você continua fazendo bastante coisa, mas diminuiu ou aumentaram as dores? Menos dores porque eu me livrei de uma maratona, e uma maratona é uma coisa muito legal, mas é uma coisa que dói bastante, então um pouquinho menos.
Mas tem a dor também emocional da gente falar, nossa, que tristeza, né? Cancelaram uma prova, são 40 mil atletas que estavam, né? Que se planejaram, seja treinando, economizando, planejando as suas férias, para correr as milhares de provas aí, né? O calendário esportivo foi super não, foi cancelado, né? Tem algumas exceções aí, algumas provas esportivas que as pessoas estão adaptando para fazer, mas as provas, as corridas de rua, as corridas de triatlon, foram todas canceladas, que é uma grande tristeza, né? Mas eu sempre falo, treina pelo lifestyle, não porque vai ter uma prova, enfim, mas Então, às vezes, é a dor emocional de você falar, nossa, era para eu estar treinando para a minha maratona, era para eu estar treinando para uma prova. Mas aí você tem que entrar com a cabeça, nossa, que bom que eu estou dentro da minha casa, com saúde, e posso fazer meu treino. Então... Legal. Verdade, verdade total. Pedro, à medida que a gente vai envelhecendo, assim, é mais comum, né? A gente começar a sentir dores nas articulações, nessas regiões do corpo que a gente falou, né? Joelho, ombro, quadril. Será que tem como a gente prevenir isso? Musculação ajuda? Algum outro tipo de atividade física? Fisioterapia? O que você recomendaria de uma maneira geral, assim, né? Pensando talvez preventivamente, para as pessoas que estão ficando mais velhas e começam, né, a enfrentar alguns tipos de dores? Legal, excelente pergunta, Vero. Existem vários tipos de dores articulares, né? Tem a dor articular por sobrecarga desportiva, que a Dani estava comentando ali, e tem a dor articular que vem com envelhecimento, geralmente pelos desgastes das estruturas intraarticulares, né? Eu costumo dizer que essa artrose, né, artrite, esse desgaste articular, ela tem diversas pequenas variáveis e uma grande constante. A gente consegue trabalhar em todas essas pequenas variáveis. A grande constante é a genética. Realmente a genética ela é bem determinante para isso. Então, é uma constante, a gente não consegue mexer nela. Então, mas a pessoa tendo ou não a genética para isso, a gente consegue trabalhar naquelas pequenas variáveis. A qualidade, a quantidade, a potência muscular são fundamentais. O músculo ele funciona como uma das funções principais dele é um amortecimento mesmo. Então, quanto melhor o poder contrátil do músculo, menos carga vai chegar na articulação. E todos os músculos, né? Seja abdominal, paravertebral, glúteos e coxas, dependendo da articulação. Quanto mais distal, né? Quanto mais para baixo a articulação, mais músculos entrarão nessa equação. Então, trabalhar a musculatura é fundamental. Os músculos também, eles ajudam os ossos a se mineralizarem melhor também. Então, a condição óssea ela vai ficando melhor, apesar de que a condição óssea, o desgaste articular, não tem uma relação direta, é um outro fenômeno que eles ajudam a prevenir também. Então, fazer atividade física é fundamental. E qual atividade física? Né? Faz de impacto, não faz de impacto? Mais uma vez, eu vou pescar uma parte do depoimento da Daniela aí, que a atividade física melhor é aquela atividade física que você gosta, que você vai fazer todos os dias, ou você vai se comprometer a fazer e não vai abandonar. Porque do meu consultório é muito fácil falar para o paciente vai fazer musculação ou vai fazer fisioterapia, mas se o paciente não se adaptar àquilo, ele simplesmente vai fazer 1, 2, 3 ou 6 meses e vai largar, e vai ser muito pior do que ele fazer uma outra atividade esportiva do que ele goste de fazer, mesmo que não seja a melhor atividade física exatamente para as articulações especificamente. Então, o que eu tento criar normalmente é um ciclo virtuoso de saúde. Eu converso com o paciente, o que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar futebol, eu gosto de jogar tênis. Fala, então vai jogar seu tênis. À medida que ele começa a jogar tênis, ele percebe que o preparo físico dele não está tão bom assim e começa a perder a partida, ou não chegar na bola, ou enfim, perceber que seu desempenho está prejudicado por causa da sua condição física. Aí ele começa a correr 2, 3 vezes por semana para melhorar um pouquinho a condição física. Chega no momento no final do jogo onde a força do backhand dele já não está tão boa, então aí ele vai para a musculação, fazer um pouquinho de musculação também. Então o esporte que ele gosta acaba puxando outras atividades físicas
às vezes mais saudáveis, e a gente consegue, e é muito frequente isso acontecer, você cria um círculo virtuoso em cima daquele esporte que a pessoa gosta de fazer, que é o tênis. Obviamente que quem tem lesões não pode fazer algumas vezes não podem fazer todos os esportes. E aí a gente tem que trabalhar com o perfil mesmo da pessoa. Então, veja a Daniela, por exemplo, é um perfil de esporte outdoor, né? Dificilmente você consegue enfiar ela dentro de uma academia o tempo todo. Existem atividades físicas onde as pessoas têm perfis parecidos, então o corredor se adapta bem à bicicleta, por exemplo, e outras atividades físicas. Então a gente vai tentando entender o perfil de cada um e encaixar. E aqui, eu não sei jogar futebol, eu não sei jogar vôlei nem basquete, eu não sei fazer esporte, isso não existe, porque tem dezenas de atividades esportivas que a pessoa pode se encaixar. Esquiar, enfim, tem dezenas de atividades físicas que ela pode fazer, e cada um tem que encontrar o seu nicho ali, o que gosta de fazer. E a partir daí, fazer a sua atividade física. Então, esporte é fundamental para a preservação, a atividade física em geral, para a preservação articular, alimentação e controle das doenças de base, então diabéticos, hipertensos, obesos, são pessoas classicamente que tem um meio articular mais inflamado, né, mais inflamatório, então controlar esse processo inflamatório através de uma dieta saudável, etc., também é muito importante. Então, essas são as variáveis que a gente consegue mexer, então, peso, saúde corporal e músculo-esquelética, para combater quem tem uma constante muito alta. Mas mesmo quem tenha uma genética favorável a ter artrose ou desgaste articular, controlando bem essas variáveis, a gente consegue jogar mais para o futuro, de maneira que isso não impacte tanto na vida da pessoa, de maneira geral. Legal. Agora, doutor, eu já ouvi também eu já ouvi que é quase uma recomendação médica você fazer alguma atividade no sentido de para tenacidade dos músculos, seja funcional com o peso do corpo. Eu hoje faço funcional com o peso do próprio corpo. E eu acho sensacional. Porque às vezes, né, mais uma vez eu repito, é uma escolha pessoal. Tem gente que gosta da academia, de puxar o peso e tal. Para o meu esporte, se eu faço musculação, eu me sinto travada, pesada. Então, eu ando fazendo musculação, até, né, isso se intensificou agora na pandemia também, que não tinha academia, não tinha aparelho, não tinha coisas. Então, assim, hoje eu consigo fazer uma aula de 45 minutos, uma hora, de funcional com o peso do corpo, sem usar absolutamente nada. Uso um banco, algum suporte, alguma coisa assim, da casa mesmo. Não precisa, tem que comprar um peso. Às vezes, no máximo, um mini band, uma coisa assim, já resolve o problema. E assim, o desgaste muscular a partir de... Ele começa a partir de uma certa idade e aquilo vai te ocasionar dores maiores do que das articulações. Como é que é o comprometimento disso? A perda muscular é mais rápida do que a óssea? Como que funciona esse ciclo? Onde você perde mais? E a partir de qual idade? Não tem aquela coisa, você perde colágeno a partir dos 40, você perde massa muscular. Onde essa perda ela começa a se acentuar? E só aproveitando, pegando uma boa questão, assim. Não, eu só ia pegar carona no que a Daniela te falou, Pedro, e assim, essa perda muscular que vem com a idade, ela pode dificultar, como você disse, a vida das articulações também, né, Pedro? Pelo que você falou, quanto menos músculo, né, mais sobrecarga aí, né? Exatamente, Gero. E realmente, assim, exercícios resistidos para qualquer objetivo que você tenha, né? Meu objetivo é ser saudável, meu objetivo seja estético, seja perder peso, qualquer um desses objetivos, os exercícios resistidos, eles entram de maneira fundamental em algum momento dessa filosofia e dessa mudança de filosofia. Obviamente que dependendo do perfil do paciente, né, desses exercícios resistidos, seja da musculação ou do treino funcional com elásticos, etc.
Então, para pacientes com uma demanda esportiva alta, como você, Daniela, certamente vão ter que fazer. Não adianta a pessoa, pouco adianta a pessoa querer começar a ser corredor, ela vai atingir um nível. Eu costumo dizer que o perfil cardiovascular da pessoa melhora rápido, mas o músculo esquelético não, com a corrida. Né? Então, a pessoa vai atingir... você deve ter vários colegas aí de corrida que não conseguem correr porque o joelho começa a doer, ou o quadril começa a doer. Então, a pessoa aguenta correr mais, mas ela não consegue porque a articulação não deixa. O coração vai, mas desse momento o corpo está dando um sinal. Né? Exatamente. O coração e o pulmão vão, mas o corpo não deixa. Então, esse é o momento que o corpo está dizendo que você precisa fazer uma outra atividade física, que eu chamo de atividade física adjuvante, para você conseguir fazer a atividade física principal. E aí entram funcional, os treinos específicos para corrida, no caso de corredores. Mas realmente pensando na população geral, os exercícios eles são muito importantes, mas cai um pouco no mesmo cenário que eu falei. O mais importante é você fazer exercício todo dia, né? Então, eu não gosto de fazer funcional, então vamos achar uma atividade física, pode ser caminhada mesmo, vamos fazer caminhada. À medida que a pessoa vai conhecendo melhor o corpo dela, ela vai percebendo que aquelas demandas, e aí ela mesma vai tomando conta, né? Vai se responsabilizando pela sua própria saúde, né? Então começa a fazer caminhada, percebo que não consegui caminhar meus 5 quilômetros hoje porque estava com dor nas costas ou dor no joelho, preciso dar uma fortalecida aqui para dar uma melhorada. E uma coisa vai levando a outra e entrando naquele ciclo virtuoso de saúde mais uma vez. Legal. E olha só, você que está assistindo a gente, está gostando, está curtindo, tem perguntas para a Daniela, para o Pedro, então é só dar uma entradinha no Instagram do Viva Bem e mandar essas perguntas, mandar essas dúvidas que a gente tenta fazer para eles ainda hoje. E eu separei uma para a Daniela, que é a seguinte. Daniela, você toma remédio para dor muscular depois das corridas? Eu ouvi dizer que isso não faz muito bem, mas eu sei que tem muita gente que faz. Conta pra gente. Não tomo nada. Essa noite, inclusive, ontem à noite eu fiz um treino de pista. Às quartas-feiras eu faço treino de pista, que seria uma intensidade mais alta. Teoricamente seria um volume menor, mas ontem juntou volume com intensidade. Eu cheguei em casa, assim, é engraçado, foi um misto de alegria com dever feito, com uma dor muscular horrorosa, mas ao mesmo tempo eu falei, gente, essa dor tá aqui porque eu tô viva. Porque se eu fiz aquilo que eu acabei de fazer, e se eu tô sentindo dor, isso é maravilhoso. Se eu não tivesse sentido dor, eu estaria preocupada, porque não é possível. Então, assim, foi um misto de... Eu falo para as pessoas, eu gostaria que todo mundo sentisse isso, porque é tão bom. Eu cheguei, comi, tomei meu banho, deitei, mas a hora que eu ia me mexer na cama, eu virava, eu falava, meu Deus, eu exagerei, não precisava de tanto. Mas assim, não tomo remédio mesmo. Eu aprendi a ter um limiar de dor altíssimo, altíssimo. Quando eu comecei a correr maratona, a minha primeira maratona eu corri em 2001, há 19 anos atrás. Eu levava sempre um analgésico junto com... São umas cápsulas de sal, porque quando você sua muito, você tem que repor, né? E uma vez, numa visita ao ortopedista, ele falou, Daniela, isso é muito perigoso, porque você pode entrar em falência né? Essa coisa de tomar um analgésico durante a corrida. Doutor, explica melhor. Que você pode entrar em falência como é que é? Do fígado, enfim, do rim, é uma coisa sobrecarrega, que é uma coisa super perigosa. Então, assim, foi um hábito que eu abandonei e não, assim, a dor passa. Óbvio que hoje, a hora que eu acordei, que eu fui lavar o rosto, eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, você vai lá, você se alonga, você, né, dá uma esticada, sei lá, eu adoro deitar no chão e parece que eu alinho o corpo ali, enfim, mas não tomo remédio, mas o meu limiar de dor é extremamente alto também, assim, extremamente alto. Eu sofri um acidente de bicicleta, meu primeiro acidente feio em 19 anos que eu pedalo, que foi agora no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março,
E eu caí, eu quebrei 2 costelas, que perfurou meu pulmão, entrei em pneumotórax, e eu comecei a sentir uma dor que realmente estava, né, realmente estava sentindo muita dor. Com o meu limiar de dor alto, eu falei, meu Deus, eu vou morrer, tô morrendo, sei lá, de repente eu até já morri, porque eu tô sentindo uma dor tão grande, só que o meu limiar já é alto. Então, era uma dor misturada com eu não conseguia respirar. Então, assim, eu tenho essa coisa do limiar muito alto, de dor, e se acostumar. O esporte de endurance é isso. Você correr maratona, não tem aquela coisa, eles falam, tem a barreira ali no quilômetro 30. Porque o quilômetro 30, você fala, meu Deus, eu já corri 30 quilômetros, ainda faltam mais 12, o que é muito significativo, o que é muito, e tá doendo tudo. Dói tudo. Assim, você vai amarrar o cabelo, você vai ajeitar o boné, dói. Tá doendo, o couro cabeludo tá doendo, a mão tá doendo. Enfim, mas é uma coisa que você, né, você aprende. Então, não tomo nada. E já ouvi essa coisa de tomar muito cuidado, você tomar analgésico durante a atividade física. Eu digo atividade de endurance, né? Ninguém vai para academia, vai, né, fazer uma musculação e vai tomar alguma coisa. Além dessa história de faz mal ou não tomar analgésico aí para fígado, para rim, essa história de que tomar analgésico pode fazer você não sentir dor, e dor é um sinalizador, né, um limite para você, né, e você acaba correndo um risco maior de lesão se você tomar remédio no meio da prova, acho que é uma pergunta. E a outra pergunta, assim, que chega aqui para você, quem tem dor no joelho não deve fazer atividade de impacto, tipo corrida, nunca? Ou há exceções? Acho que são essas 2 questões que eu queria fazer para você. Temas fundamentais, assim, eu falo bastante disso para os meus pacientes normalmente. Então, são perguntas com respostas extensas, tá? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que separar é o esporte de alto desempenho, né? O esporte profissional do esporte voltado para a saúde. O atleta profissional, ele vai se sujeitar a coisas que quem está fazendo esporte por saúde não deve se sujeitar. A dor, o analgésico, o anti-inflamatório para dor muscular, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que é diferenciar a dor muscular daquela dor do esporte, aquela dor que a Daniela falou que sente depois, no dia seguinte do treino, ou no mesmo dia do treino, né? Aquela dorzinha no músculo mesmo, que a gente até gosta de sentir um pouquinho, né? Porque sente que a atividade física fez efeito e tal, né? Essa a dor muscular ou a dor muscular tardia, que faz parte do treino, da lesão muscular. E isso muitas vezes é bem difícil de diferenciar, quem não está acostumado a fazer esporte, principalmente. Como que a gente vai saber? Então, a dor muscular tardia, ou pós-exercício, ela vai durar em torno de 3 dias ali. Em 3 dias, a pessoa, no máximo, vai ter sinais de que aquela dor está melhorando, ou já melhorou, está melhorando, e que era realmente a dor do exercício mesmo. Em torno disso. Não vai ter grandes sinais locais, né? Então não vai ter edema, não vai ficar roxo o músculo, nada disso, né? A lesão muscular é o contrário. A lesão muscular, ela demora mais para melhorar, ela até melhora. Então a lesão muscular, a dor melhora antes do músculo cicatrizar, por isso ela é uma lesão meio tricky, assim, porque se você voltar muito rápido, você pode relesar o músculo. Mas ela tende a durar mais do que 3 dias, 4, uma semana, e incomoda bastante. Ela também é de início abrupto, em geral. Então, a pessoa está fazendo exercício, ela sente na hora o músculo pegar. Então, ela sabe exatamente o momento que aquela dor começou, diferente da dor muscular tardia ou pós-exercício. Em relação à medicação, tanto para dor muscular tardia, né, quanto para lesão muscular, os anti-inflamatórios, eles não são uma boa ideia utilizar. Por quê? Porque tanto a regeneração muscular, quando o músculo cicatriza, é um processo inflamatório em si. Então, quando a gente bloqueia, teoricamente, a gente atrasa um pouquinho a recuperação muscular. A hipertrofia muscular, que é o que a gente quer quando faz exercício físico, né, que é melhorar o desempenho da fibra muscular, também é um processo de microlesão e cicatrização. Quando a gente usa medicações para isso, a gente também bloqueia esse processo e, teoricamente, a gente piora. Claro que se está um sofrimento, não consegue nem sair da cama, eventualmente a gente pode usar, mas é bem eventualmente, não se deve usar isso na rotina, né, de maneira nenhuma. Então, o ideal é você aprender os limites do seu corpo e utilizar, fazer exercícios dentro desses limites, para não sentir.
Quando a gente vai correr uma maratona, por exemplo, 20, 30, 40 quilômetros, até menos do que isso, é costumeiro a gente desidratar ao longo da prova. É esperado desidratar ao longo da prova. Por isso que existem recomendações de tomar água periodicamente durante a prova para evitar esse processo de desidratação, mas ele acaba acontecendo mesmo. Isso sobrecarrega bastante o rim, né? Enfim, se a gente tomar uma medicação em cima desse processo de desidratação, a gente vai causar dano por 2 lados no rim, por exemplo, né? Existem trabalhos na literatura que mediram eletrólitos, né? Como estava o sódio, potássio, magnésio da pessoa pós-maratona. Se a gente analisar isoladamente os exames de uma pessoa pós-maratona, a gente vai internar todos os maratonistas, porque está totalmente descontrolado. Então, quanto menos a gente sobrecarregar o fígado também, alguns analgésicos, eles são de excreção pelo hepática, outros renais, né, enfim, quanto menos a gente sobrecarregar o fígado, melhor. Então, realmente, usar medicações adjuvantes, medicações durante a prova, e mesmo no dia da prova, realmente não é o ideal. O ideal é a gente treinar um pouco melhor para conseguir fazer a prova até o final. Dor no joelho, né? A outra pergunta. Se corrida... eu tenho dor no joelho, corrida faz bem ou mal para o joelho? Pode correr sim. A gente tem que te preparar, né? Então, a gente tem que fazer aquela coisa, né? Corrida é um esporte, não é um esporte para você entrar em forma, é um esporte para quem já está em forma, né? Então, você tem que se preparar para correr, né? Preparar sua musculatura para receber mais carga, mas saiu um trabalho recente esse ano, inclusive, comparando pessoas com sobrepeso, corredores com sobrepeso e corredores sem sobrepeso, e mostrando que não havia diferença em termos de dor articular, mesmo nos pacientes com sobrepeso em relação aos sem sobrepeso. Inclusive, os pacientes corredores com sobrepeso tinham menos dor articular do que as pessoas sedentárias, né? Então, o sedentarismo, sim, é um fator de risco para dor articular. O principal fator de risco para dor articular é o sedentarismo. Fazer atividade física, de maneira geral, é benéfico, de maneira geral. Eu não sei a lesão que você tem no joelho, eu não sei onde é a sua dor. Mas, em geral, o esporte, mesmo a corrida, fazem muito mais parte da solução do que do problema, certo? A questão tem que entender qual é essa dor, o que está te causando, se é uma lesão, se não é uma lesão, e manejar ela de maneira que você consiga correr. Mas se o objetivo é correr, a gente consegue chegar lá. Muito legal, muito legal. Pessoal, a gente está quase no finalzinho do nosso programa, mas eu não posso deixar a Daniela e o Pedro saírem sem eles passarem por uma sessão que a gente chama de confessionário. Nessa sessão, a Daniela e o doutor Pedro vão confessar para a gente um pequeno pecado aí em saúde, comportamento, alimentação, enfim, qualquer coisa que eles estão carecas de recomendar para os amigos, mas que do ponto de vista prático, eles não conseguem fazer. Daniela, qual é o seu pecado? Bom, eu tenho alguns, assim, mas o que eu, assim, onde eu não erro eu sempre falo, faça atividade física, faça. Isso eu não erro, porque eu faço diariamente. Eu deveria alongar mais. Então, por exemplo, hoje, a hora que eu acordei, que eu estava sentindo dores, eu deveria, né, alongar, né? Não é, eu já ouvi dizer também que não é só alongamento, é sobre mobilidade. Então, quando eu falo para vocês, para mim é difícil eu acessar o meu tênis para eu amarrar o meu cadastro, isso não quer dizer que eu não alcanço meu pé, né? Não é isso. Mas a mobilidade, que tá duro o corpo. Então, você vai lá, é uma coisa... Então, assim, é muito mais de mobilidade do que de alongamento. Então, assim, onde eu peco essa coisa da mobilidade, do alongamento, eu deveria fazer para eu poder, né, continuar com essa... A minha ideia é ser triatleta até eu não estar mais aqui, porque é um esporte que tem todas as categorias. Eu já vi pessoas com idade bem avançada
completando provas de Ironman, com o neto assistindo, e aquela emoção. Enfim, conheço pessoas assim que têm idade com bastante idade e estão nesse lifestyle e tem uma jovialidade que é inacreditável aquilo. Você olha e fala, gente, né? Eu me lembro, eu me lembro do meu avô. O meu avô teve paralisia infantil, então ele andava com muita dificuldade. Então, assim, ele nunca fez esporte nenhum, porque ele tinha dificuldade para andar. Eu olho e falo, gente, né, da memória que eu tenho do meu avô morreu aos 78 anos, eu olho e falo assim, né, conheço uma pessoa que tem uma idade ali, eu falo, gente, olha, né, era o meu avô nessa idade. Então, assim, o esporte, o espírito esportivo, ele realmente é assim, sensacional. Então, onde eu acho que eu peco muito é no alongamento versus a mobilidade, que eu deveria trabalhar um pouco melhor isso para ter essa longevidade que eu quero, que eu gostaria de ter no esporte. E o chocolatinho. O chocolatinho é assim... Chocolatinho ou chocolatão? O chocolatinho, porque assim, é tanto amor que eu tenho por ele que é de chocolatinho. Assim, eu adoro. Então, assim, eu sei que eu já fiz curso, já li muito, eu sei, né, a coisa do açúcar, o açúcar envelhece, o açúcar quebra colágeno, o açúcar é muito ruim, dá pico de insulina na hora do treino, né, principalmente no treino que eu faço de endurance, mas eu adoro, assim. Então, o que eu faço? Eu fecho uma conta, eu olho, eu falo assim, eu faço os exames, tá tudo ok? Tá ok. Eu gosto de treinar e gosto de comer. Então, a minha conta, ela tá fechando. Mas, assim, se eu pudesse dar um conselho para mim mesma, eu falaria, diminui o açúcar, o chocolate, porque eu adoro. Tem um pecado ali, mas tem uma coisa também, a gente tem que ser feliz, né? Ninguém nunca vai fazer tudo exatamente certo, né? Você não vai se culpar. Então, assim, eu treino porque eu gosto. Então, eu treino bastante, eu estou com essa meta cumprida. Eu não deixo de fazer nada na minha vida para treinar, né? Trabalhar, cuidar da casa, de filho, da família, enfim. Mas assim, você nunca vai fazer tudo certo. Onde eu peco? Eu como um docinho, como chocolate, eu como às vezes demais. Então, assim, também não se culpem. Alguma coisa você não vai fazer exatamente como Deus mandou. Então, alguma coisa você vai pecar. E tá aí o meu pecado. Eu tenho certeza que um monte de gente vai falar, esse pecado também é meu. Estamos juntos. Tá ótimo, Daniela. Tenho certeza que o Pedro vai te absolver desses seus pecadinhos. Não são muito grandes, não. Isso se ele não for pecador também, né? Pecador todos somos. Qual o seu pecado, Pedro? Depois a gente quer ouvir o seu, Jair. Eu conto. Todos somos pecadores. Depois da sua vez. Eu também. Eu acho que a Daniela ela teve um depoimento, mais uma vez, fantástico, porque não tem problema nenhum a pessoa comer chocolate. O impacto que o sofrimento de não comer chocolate vai causar a ela é muito menor do que o impacto que o chocolate vai causar a ela. Está dentro da conta, ela fez as contas do balalórico e ela pode comer o que ela quiser porque ela treina muito. Eu tenho também o meu pecado, assim. Eu faço toda a minha dieta semanal voltada para as contas da pizza do domingo. Domingo é dia de pizza, então é uma coisa que a minha família faz há anos que é assim, e a gente acaba não abrindo mão. Enfim, eu corro um pouquinho a mais na sexta e no sábado para poder comer a pizza de domingo. E o outro pecadinho, o meu segundo pecadinho, também é um pecado um pouquinho maior, talvez. Eu fiz minha pós-graduação na França em 2011. Desde lá, eu criei o hábito de tomar vinho e realmente virei um amante dos vinhos. Então, uma tacinha de vinho ali no final do dia, umas 3 ou 4 vezes por semana, também eu tenho que viver com isso. Olha, eu tenho um avô italiano que já faleceu, mas ele falava para mim, vinho é alimento, não é bebida. E vinho raleia o sangue, e é bom. Então, eu também estou te absorvendo aqui. Essa tacinha de vinho, para ralear o sangue. Seu avô falou, quem sou eu?
Daniela, muito obrigado pelos teus depoimentos, pela tua história, enfim, né? Acho que você trouxe uma mensagem super legal em relação ao esporte, e esporte como manutenção de saúde e até de evitar, né, algumas dores. Pedro, super obrigado pelas tuas informações, pelas respostas aí, super baseadas em ciência, em medicina, em ortopedia, muito legal. Acho que ajudou eu e a Dani a entender um monte de coisa. Muito obrigado a vocês dois, viu? Muito legal. Muito obrigada pelo convite. Então, ficamos aqui com um chocolatinho, uma tacinha de vinho, um pãozinho quentinho. E aí? Tá tudo muito obrigada. E não se esqueça de fazer esporte, que também tem também é um vício maravilhoso. Muito legal, muito legal. E você de casa, espero que você tenha gostado do Conexão Viva Bem de hoje. Se gostou, volte amanhã que a gente vai falar sobre mente. É isso aí, até mais. Valeu! Qual?